Bora. Essa daqui é a questão que todo mundo não, que deu uma caidinha aqui no número de acertos e devido a um comentário eu resolvi pegar ela aqui para fazer junto com vocês. Então vamos começar lendo apenas o que está aqui escrito no enunciado. Diz o seguinte: o dióxido, não, o diodo, né? Dióxido, eu tô com dióxido de enxofre na cabeça. Ah, o diodo é um dispositivo. Cara, meio que esses aqui pouco importa também, tá? Muitas vezes a gente fica tipo, meu Deus, mas eu não sei o que é um diodo. Eu também não sei. E não importa. É um dispositivo. Detalhe, tanto não importa que ele tá te dando a explicação do que é. Tanto tu não precisaria saber desse conhecimento prévio que a gente dá a explicação do que é. Então, é um dispositivo do circuito que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido. Tá, provavelmente ela já iria em só um sentido devido ao fato. Calma. Provavelmente ela só iria em um sentido devido ao fato de que a voltagem menor e a voltagem maior elas têm um único sentido. Aqui é a voltagem menor, aqui é a voltagem maior, por exemplo. Então ela vai sair da maior. Claro, gente, isso aqui é o sentido convencional, né, da corrente, não com o sentido real. Vai sair da menor, vai sair da menor para a maior, ok? Não, vai sair da maior para a menor. Desculpa, convencional, tá? Convencional. Atualmente, os diodos emissores de luz. E galera, tá? Isso só tá querendo dizer que não é corrente alternada, ou seja, a voltagem não fica mudando a potência. Deixa eu pegar aqui uma caneta mais grossa. A voltagem ela não fica fazendo isso aqui, ó, gente. Uma hora, pensa, eu vou desenhar aqui um circuito, tá? Desenhei aqui um circuito, e aí, não, eu desenhei aqui um circuito, e aqui você tem uma voltagem maior, e aqui você tem uma voltagem menor, né? Aqui é a tua pilha, aqui é a tua bateria, né? A tua DDP. Perfeito. Tá bom. Então, uma voltagem maior, uma voltagem menor. O que que seria uma corrente alternada? Você sempre vai. Isso aqui é uma corrente sem estar alternada, tá? Ou seja, com esse diodo. Tá bom. E o que que seria uma corrente alternada? Uma hora tá assim, com maior potencial aqui e o menor aqui, maior e menor, e outra hora está assim. Ou seja, fica alternando. Você vai ter várias lâmpadas, inclusive se você tiver um celular com uma boa capacidade, tá? Eu vou te propor um desafio agora. Se você tem time-lapse no teu celular, geralmente os celulares mais modernos, da Apple, da Samsung, da Xiaomi, talvez, não sei. Sei que os celulares mais modernos, o meu não tem, né? O meu é um carcomido já. Mas se você tiver um celular mais moderno, eu vou guardar ele porque não é pra ele ficar em cima da minha mesa pra não me distrair. Se você tiver um celular mais moderno, você pega e aponta ele para a lâmpada da tua casa. Aponta agora pra lâmpada da tua casa e grava um time-lapse. Time-lapse é rápido, né? Grava um slow lapse, sei lá como é que é. Grava um vídeo em câmera super lenta, tá? Bem lentinho assim. E grava ali. Quando gravar, você clica depois de novo no vídeo e vê que vai estar piscando feito uma balada. Isso aqui, essa luz, ela não está intermitentemente acesa, não. Ela está com pisques. Só que são tão rápidos esses pisques que a nossa visão ela não é capaz de ver essa frequência. Ela é tão rápida, mas tão rápida que você não consegue sequer notar que tá piscando. Mas eu afirmo pra você, está piscando. Eu lembro que meu professor de física fez esse experimento com a gente, que estava em robótica, era 4, 5 alunos, né? E aí a gente foi fazer esse experimento ali. Enfim, tá? Mas então ela não tá intermitentemente. Mas isso não é o caso, isso é a corrente alternada, né? Porque na hora que ela alterna, dá um micro apagão, gente. Ela vai alternando assim, tá, 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 tá. E ali você vai ver, né? São frequências aí de uns, de uns 60 Hz. Oxe, por que que não tá? Desculpa, tá, galera? Desculpa. Aconteceu aqui algum probleminha. Hum, eu já vi o que aconteceu. Vou tirar aqui. Tá atualizando. Calma, calma que o bichinho é lento, tá? O bichinho ele é lento. Olha aí o computador ficando sobrecarregado, sendo que eu só tô falando, nem escrevi, ele já tá sobrecarregado assim. Tá. Normalmente é uns 60 Hz, aí você vai ter, né, mais rápido. Só que aí é que tá o ponto, galera. Isso aí é uma corrente alternada. Geralmente a gente não vê, né? Mas se você ler um negócio escrito assim, ó, VCA, significa voltagem de corrente alternada. Ou seja, a corrente, uma hora ela segue esse sentido, outra hora ela segue esse, né? Alternando o sentido. Mas é a mesma coisa que voltagem, tá? No final, para cálculos, não muda nada. Ele só tá querendo dizer o estilo, né, da voltagem, mas não muda nada para questões de cálculo.
Aí diz o seguinte, né? Atualmente os diodos, tá. Aí aqui, ó, aí ainda diz assim, ó. Emissores de luz, também conhecidos pela sigla LED, aí Light. Ai, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Senti uma dor aqui no ouvido. Enfim, explicando, né, que o LED, na verdade, ele é uma luz de emissão de diodo, ou seja, de corrente alternada, porque o diodo. Não, não. Não faz sentido, né? Porque é um dispositivo que permite a passagem de uma corrente apenas em um sentido. Também conhecidos pela sigla Light Emission Mode, sei lá, estão em destaque por serem uma importante alternativa para a iluminação pública e residencial. Tá bom, mas não explicou muito e você não precisava saber sobre o LED. Esse é o ponto. As alternativas elas têm incoerência e coerência interna ou não. Não externa. Ou seja, você não precisa saber sobre fora da questão, você só precisa saber a matéria bem sólido. Se você sabe a matéria bem sólido, você tira todas as outras e vai por exclusão todas as que estão erradas. E se você não sabe, né, sobre. Ah, Luana, eu não conheço nada sobre diodos. Eu não conheço nada sobre o LED, né? Eu não conheço nada. Não tem problema, pelo amor de Deus. Você conhecer ou não LED não muda nada para resolver essa questão. Agora, você conhecer ou não sobre eletrodinâmica muda. Ou seja, você conhecer ou não a matéria de escopo muda. Agora, você ser um técnico nos micro detalhes, isso não precisa para essa questão. Tanto é que isso ocorre devido ao seu baixo custo de consumo de energia elétrica. Fato, né? De potência, ou seja, de energia que gasta por segundo, a gente vai ter as lâmpadas de 60 watts, que são aquelas lâmpadas incandescentes mais usadas antigamente, amarelas e que esquentam muito. E você vai ter basicamente aí uns, cara, 12 watts, umas lâmpadas atuais, até menos, tá? É que realmente virou chacota, muita economia comparada com as outras. Ok. Bom, mas prosseguindo, né? Aí diz assim, ó, vida útil mais longa e alto rendimento. Verdade. Elas são mais custas. Elas são mais caras de entrada, porém porém, após passar um grande período com elas, você vai ver um benefício, tá? Ela se paga, em relação à outra durante a vida útil. Ok. Vamos lá. E também o tempo que você consegue ficar com ela. Ok, vamos lá. Bora interpretar aqui essa questão, bora entender que, ó, com relação ao LED, é correto afirmar que. Então, com relação ao LED, exclui, porque ele não vai falar nada com LED. Quer dizer, ele vai falar todas as alternativas com LED, mas você acha que você precisa saber alguma coisa do LED, mas você não precisa. Então, vamos ler a primeira alternativa. A primeira alternativa, ela diz o seguinte, ó. O LED, todas dizem, né? O LED é a estrutura sintática de todas. E detalhe, eu acertei essa questão, né? Mas aí eu fui ver o comentário, tinha um comentário de uma pessoa dizendo que precisava saber o conteúdo. E detalhe, não precisa. Enfim, aqui, ó, o LED não obedece à lei de Ohm. Por quê, né? Ok. Todas vão dizer assim, ah, obedece, não obedece, mas vamos ver qual é a justificativa. Não tem como tu saber se ele obedece ou não obedece. O que tem como tu saber, não tem como saber se é corrente alternada ou não. O que tem como tu saber, sem exigir, né, que tu já conheça a estrutura do LED, é saber se essa alternativa que tá certa. Exclui LED. O papapá, qualquer coisa, não obedece à lei de Ohm. Agora vem a justificativa. Por que, que alguma coisa não obedece à lei de Ohm? Gente, lei de Ohm é o seguinte: você tem que também saber o que é lei de Ohm. Lei de Ohm, ela diz assim, ó, que você vai ter uma corrente, desculpa, você vai ter uma resistência que ela segue valores constantes. Quanto mais você aumenta a corrente, proporcionalmente mais você aumenta a resistência. Quanto mais você aumenta a voltagem, proporcionalmente mais você aumenta a resistência. Agora, o que que não é constante? Se você, por exemplo, tiver um resistor que ele aumenta. Tu dobrou a voltagem. Ao invés de dobrar a resistência também, ela multiplica por 3. Depois tu triplicou a voltagem, aí ela multiplica por 7. Aí tu fica tipo, não tem um parâmetro. É solto, entendeu? E isso é uma voltagem não ômica, que não responde a essa lei aqui, ó. Lei de Ohm. V é igual a RI. Não responde essa lei. Simples. Isso é uma corrente não ômica. Ou seja, o R ele varia independentemente da variação desses dois. Quer dizer, independentemente não. Tô querendo dizer, sem uma proporcionalidade em relação a eles dois. É óbvio que ele varia dependendo dos dois. Só que não com uma relação proporcional. Então tu vai ver, vai formar aqui um gráfico aqui, ó. Sempre a voltagem, né? Vamos supor que aqui seja a corrente, né? A voltagem em relação à corrente pode fazer isso aqui. Tá, isso aqui eu tô desenhando melhor uma casa, né? Mas pode fazer isso aqui. Enfim, tu não sabe, ela varia de maneira meio torta, né? Não é 1, 1 ou 2, 2. Não é. Perfeito.
E aí a gente lê o seguinte, né? O LED, então, cara, por ser, aí agora que você sabe, né, o que que é ser ou não, né, resistor, então não obedece à lei de Ohm. O que que é não obedecer à lei de Ohm? Não obedece à lei de Ohm por quê? Que razão? Não obedece à lei de Ohm por ser um resistor. Que que um resistor, para quem não sabe, galera, não é uma resistência. Essa aqui foi a maior parte das pessoas das que erraram marcou essa. Cara, tu ser um resistor não é tu ter resistência. Pelo amor de Deus, tu ser um resistor é a tua resistência liberando energia de que tipo? Energia térmica. Então você converte a energia elétrica, ou seja, a energia do fluxo de elétrons elétrica, em energia térmica. Térmica. É isso que você está fazendo. Então, ou seja, você está tentando estimular o efeito Joule. Um resistor é para isso. Agora, se você tiver uma corrente elétrica que na verdade ela está servindo para, por exemplo, girar um ventilador, o teu ar-condicionado aqui, né, girar um sistema de arrefecimento, aí é diferente. Aí essa corrente elétrica ela tá girando um motor. Ela pode até esquentar, mas o objetivo não é esquentar o ambiente. O objetivo é girar o motor, começar uma engrenagem. É outra coisa. O chuveiro elétrico tem um resistor. O teu ventilador, ele não tem um resistor, ele tem um motor, tá? E ambos são feitos de resistência, ok? Não, ponto pacífico. Só que uma é uma resistência para virar resistor, quando é liberação de energia térmica, e outra é uma resistência para virar motor. Na verdade, para virar motor, não, para converter energia elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons, em uma energia cinética, por exemplo, tá? Ok. Aí você vai me dizer, perfeito, então não pode ser isso aqui. Porque, pelo amor de Deus, lei de Ohm não tem nada a ver com a pessoa, com o negócio ser ou não resistor. Tem a ver com a resistência ser alternada, não com aquela resistência gerar ou não energia térmica. Pode gerar, pode não gerar, tanto faz. Só tem que respeitar esse princípio aqui. Ou seja, a resistência não pode ficar fluindo de maneira meio aloprada, né? Ok, então a justificativa não faz sentido nenhum quanto ao fato de ser ou não ser resistor, incoerência interna tu tira fora. Próximo o LED, né? Então, não obedece à lei de Ohm. Por que razão ele não obedece? Não, é isso. Não obedece à lei de Ohm por que razão? Por ser constituído de um material condutor. Cara, que, que? Quase todos os resistores são material condutor. Os ômicos e os não ômicos, tá? Então, o que que isso tem a ver? Deixa eu até tirar aqui, deve dar agonia, né? Ter um mouse ali em cima, agora que eu me toquei. Cara, que? Tipo, uma alucinação que tem, é uma incoerência interna muito grande, por não ser um material condutor. Mas os resistores são materiais condutores. Tanto os ômicos quanto os não ômicos. Tipo, tu fica, meu, é por não obedecer essa lei aqui. É por ele variar de uma maneira não proporcional, né? Não previsível, entre várias aspas. O LED não obedece à lei de Ohm por. Aí qual é que é a justificativa que ele vai usar? Por apresentar resistência elétrica constante. Aí você pensa, cara, como quem criou a questão, quem escreveu isso aqui? Porque, pô, o LED não obedece à lei de Ohm por apresentar resistência elétrica constante. Ué, mas isso é obedecer à lei de Ohm. Se ele tem resistência elétrica constante, ele está obedecendo à lei de Ohm. Isso é a definição de lei de Ohm. Ele não obedece. Imagina que alguém vira assim, ó. Essa pessoa é criminosa porque ela segue as leis. Aí tu fala, que? Não, essa alternativa aqui é a maior alucinação de se marcar. Se você marcou ela, não é porque você não conhece sobre o LED, que ele é ou que ele não é aquilo. É porque você não conhece eletrodinâmica. Ok, e aí a última, né? A teoria, né, de eletrodinâmica. Oxe. Aí a última, agora a última, é o LED não obedece à lei de Ohm. Por que razão? Então todas disseram que o LED não obedece à lei de Ohm. Então já poderia ser um ponto pacífico. Tu deveria saber, tá, o LED não obedece à lei de Ohm. Agora vamos ver que justificativa vai ser plausível para eu dizer, sim, ele não obedece por conta disso. Não obedece à lei de Ohm devido. E detalhe, né? Agora ao menos você sabe o porquê que ele não obedece, né? Só tem esse benefício aqui da questão. Tá, mas aqui, ó, o LED não obedece à lei de Ohm devido à resistência. Ó, já tô gostando, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Devido à resistência depender do sentido da corrente. Pronto, acabou. A resistência ela não depende do valor absoluto de cada uma delas, mas sim a resistência ela depende do se essa corrente está nesse sentido ou se ela está nesse sentido aqui. Ah, Luana, mas eu não sabia que era uma corrente alternada. Eu não sabia, mas não precisa saber. Não precisa saber que é ou não é alternada, não importa.
Tá dizendo que, ó, não obedece devido. Cara, primeiramente, tu já foi por exclusão, né? Mesmo que tu não soubesse o princípio do LED. Agora, essa aqui é a única que poderia estar certa caso fosse o princípio do LED. Não, mas se as outras já estão erradas, ué, se essa é a única que poderia estar certa, essa é a única que tem coerência interna, mesmo que eu não saiba a coerência externa, eu consigo marcar ela com relativa segurança. Com relativa, não, com segurança. Então, o LED não obedece à lei de Ohm devido à resistência depender do sentido da corrente, e não dessa relação aqui, ou seja, dos valores. Essa relação aqui, ela põe o sentido da corrente em voga? Não. Ela só põe os valores modulares, os valores absolutos. Ela não tá nem aí pro sentido da corrente, direita, esquerda, cima, baixo. Ela não tá nem aí pra onde aponta a seta da corrente. Ela só quer saber valores absolutos. Ou você põe assim, ó, 50 miliampere, miliampere, desculpa. Não, não, tá certo. 50 miliampere, então vamos supor que alguém diz assim, ó, 50 miliampere, alguém fala assim, para a direita. Não, a gente só fala, isso aqui produz uma corrente de 50 miliampere. Que para a direita, que para a esquerda. Ou seja, são valores absolutos que você põe aqui, não valores vetoriais, não valores que o sentido importa, ok? Claro que vetor não é só sentido importar, é módulo, sentido e direção. Mas, enfim, eu acho que essa questão aqui eu explorei tudo. Eu tô com dúvida, porque eu odeio fazer uma questão e sentir que eu não explorei tudo que tinha, mas eu acho que eu explorei tudo, tá? Falei dali, falei da aplicabilidade. Talvez eu não tenha explorado tudo, tá, galera? Mas eu não tô me lembrando o que que falta pra explorar. E eu tô sentindo que falta alguma coisa, mas vou parar aqui com o vídeo, tudo bem? Porque o grosso da questão lá foi morta já.